Salmo de número 31, é um dos salmos que ficou faltando, dos 171 salmos que nós pregamos. Uai, pastor, mas não são só 150? São, mas o 119 tem 22 divisões. Então, somando tudo, dá aí os 171 salmos que nós estamos compondo aí uma pasta que vai ficar disponível no canal do YouTube, para que quando você tiver saudade, vai lá, acessa aquele salmo, ouve a pregação, compartilha com alguém e com certeza será bênção na vida de muitas pessoas. Salmos 31 é um salmo de lamento e ao mesmo tempo de louvor. E ele nos diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu porém confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as minhas angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus ossos em gemidos, debilita-se a minha alma por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Queridos, este é um salmo de lamento, é um salmo de dor, é um salmo de sofrimento. Segundo os estudiosos, esse salmo, ele foi escrito quando Davi enfrentava a conspiração de seu filho Absalão, quando ele se levanta contra o rei, se levanta contra o trono, e Davi tem que fugir às pressas para preservar a sua vida e a vida de sua família.
Tanto Spurgeon quanto Wiersbe afirmam que o contexto deste salmo é o contexto da fuga de Davi quando da conspiração de seu filho Absalão. É um momento de dor, é um momento de sofrimento, mas ao mesmo tempo também, queridos, esse salmo fala de confiança. Spurgeon afirma: o salmista está em extrema aflição, e em extrema aflição ele apela ao seu Deus por ajuda, com muita confiança e importunação santa. Ou seja, muito embora ele esteja angustiado, aflito com o que estava acontecendo, ele confia em Deus. Wiersbe, comentando, ele diz: este salmo enfatiza a confiança no Senhor. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Davi estava cercado de tramas veladas e de conspiração perversas, e tudo parecia opor-se a ele. Até mesmo seus melhores amigos e vizinhos não queriam ser vistos com ele, e havia terror por todos os lados. Houve uma conspiração. Absalão conspira contra o reino. Pessoas que faziam parte do convívio de Davi seguem Absalão, como Aitofel, um de seus conselheiros. Era um momento de vergonha, era um momento de tristeza. Quando ele foge de Jerusalém, ele é humilhado. Simei se levanta contra ele com palavras duras, amargas. Talvez toda a vida de Davi, de sofrimento, de angústia, desde a sua adolescência, agora retornam. Suas emoções são abaladas. E nesse momento de extrema adversidade, de extrema dor, Davi então coloca sua confiança em Deus. E nesta manhã, lendo este salmo e agora fazendo uma releitura dele, nós queríamos pensar neste tema: confiança em Deus em profunda adversidade. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil confiar em Deus quando tudo dá certo. É fácil confiar em Deus quando você está empregado, salário bom, quando a família está saudável, quando os filhos estão debaixo de nossas asas, quando todos nos abraçam e nos beijam. Mas é difícil quando muitas vezes a dor chega, quando há um levante, quando alguém da própria família conspira, quando a doença bate à nossa porta, quando o desemprego chega, quando a velhice faz com que nossas forças sejam minadas, quando problemas nos angustiam e parece que o chão debaixo de nós desaparece. Você já teve aquele sonho quando você vai caindo e não chega em lugar nenhum, que na verdade não é um sonho, é um grande pesadelo? Queridos, muitas pessoas vivem esse pesadelo na vida, na realidade, de olhos abertos e acordado. São dores, são sofrimentos, são angústias. Todos nós estamos sujeitos à adversidade, todos nós estamos sujeitos a problemas na família. Todos nós, a qualquer momento, podemos ter um filho que não vai conspirar contra o reino, mas pode conspirar no sentido de se voltar para o mundo, se voltar para as drogas, se voltar para a violência, se voltar para o crime. E ao fazer isso ele está conspirando contra um reino maior, que é o reino que nós cremos, que é o reino de Deus. Não é para tomar o trono do pai, mas é ir contra aquilo que o pai e a mãe acreditam. E como é doloroso para um pai cristão ver seus filhos no mundo, nas trevas, nos vícios, nas drogas, na violência, no crime. E quantos pais cristãos hoje não vivem isso? Como é triste ver um filho perder a vida, como Absalão perdeu naquela guerra, e ver esse filho perder a vida num acidente trágico, ou numa doença grave, ou numa situação difícil qualquer. São momentos de extrema dor e de extrema adversidade. Como confiar em Deus nestas horas? Como ter esta confiança em Deus nesses momentos onde tudo conspira, onde tudo se levanta contra nós? O que fazer nesses momentos de extrema adversidade, de extremo sofrimento? Como agir nesses momentos para que a gente não seja, como diz Davi, envergonhado? Davi estava sendo envergonhado naquele momento.
seu filho estava conspirando contra ele. Mas aí, queridos, a gente aprende algumas coisas importantes aqui, que demonstram a confiança de Davi nesses momentos de extrema adversidade. Primeira coisa que Davi faz é implorar pelo auxílio divino. Versículos de 1 a 6 e versículos 14 a 18 nos relatam esta oração, este clamor, esta súplica de Davi. Ele estava assustado, armaram contra ele, conspiraram contra ele, literalmente puxaram o seu tapete. De repente ele recebe uma notícia dizendo: toda a cidade está amotinada e todo o povo segue Absalão. E ele então tem que fugir às pressas de Jerusalém, tem que abandonar o palácio. E nesse momento ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, eu me escondo. Ele diz: inclina-me os ouvidos. Ele diz: livra-me depressa. Ele diz: sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Percebam, queridos, Davi coloca a sua confiança em Deus. Ele não coloca a sua confiança no exército, ou na parte do exército que ficou com ele. Ele não coloca a sua confiança nas suas estratégias de guerra. Ele não coloca a sua confiança no fato dele ter sido um herói de guerra até aquele momento. Naquele momento ele se vê totalmente fragilizado, e naquele momento de angústia, de adversidade, de aflição, ele se queda aos pés do Senhor. Ele diz no versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. A mesma palavra que Jesus usou quando estava na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. No versículo 14 em diante ele diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Implorar pelo auxílio divino. Queridos, a gente vive num mundo hoje que é extremamente humanista, e por ser humanista é extremamente antropocêntrico. É um mundo que coloca o homem como centro, o homem como a medida, o homem como a resposta para todas as coisas. E por conta disso, muitas pessoas têm dificuldade de se prostrar diante de Deus e reconhecê-lo como sua única resposta, sua única tábua de salvação, sua única oportunidade de sair desta miséria. Vivemos num mundo onde as pessoas querem enfrentar seus problemas pelas suas próprias forças, e muitas vezes na arrogância da humanidade, acham que eles podem vencer sem o auxílio, sem a bênção, sem a direção de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós, crentes em Cristo Jesus, quando enfrentamos adversidades, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos aflições, e se passarmos por ela, nós podemos implorar pelo auxílio divino. Você pode cair de joelhos, e você pode apresentar diante de Deus a sua súplica, o seu clamor, a sua dor, e pode ter certeza que Deus vai agir, Deus vai intervir. É preciso que a gente reconheça que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o nosso castelo, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso esconderijo. Se você ler os Salmos de Davi, você vai perceber que em todos eles, nunca Davi colocou sua confiança em si mesmo, no seu exército, no seu reino, no seu poder. Os Salmos de Davi sempre colocam Deus
como sendo solução, como sendo resposta, Deus como sendo o seu esconderijo, Deus como sendo a sua fortaleza, Deus como sendo a sua cidade forte. Queridos, como que nós precisamos aprender com Davi, aprender a confiar em Deus, e reconhecer que se a nossa confiança está em Deus, então eu tenho que implorar, clamar, suplicar, orar e apresentar a Deus a minha causa. Primeira atitude que alguém que confia em Deus em profunda adversidade é implorar pelo auxílio divino. Ore, ore. Muitas vezes a gente deixa a oração lá para o fim, né? Quando não tem mais nenhum recurso, a gente diz: agora vamos orar porque não tem mais o que fazer. Não, queridos, a oração é a primeira atitude, é o primeiro recurso, é o mais importante. Nós temos que orar o tempo todo, clamando pela misericórdia, pela bênção, pela graça, pela direção, pela provisão que vem do nosso Deus. Mas uma segunda coisa importante que eu aprendo aqui com Davi, nesse momento de confiança em Deus, em profunda adversidade, é que ele não apenas implora a Deus, clama a Deus, colocando a sua confiança em Deus, mas em segundo lugar, Davi confessa a sua dor, confessa o seu sofrimento, reconhece o momento de fragilidade que ele está passando. Do versículo 9 ao 13, nós temos aqui a confissão de Davi. Ele diz: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha alma, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, sou como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Davi está confessando a sua dor, reconhecendo a sua fragilidade, também confessando o seu próprio pecado. Nesse momento em que ele confessa a sua dor, confessa a angústia da sua alma, confessa o seu medo, nesse momento em que ele está sendo atacado, que conspiram contra ele, ele se lembra até dos pecados que cometeu. Quem sabe vem à mente o seu pecado com Batseba, quem sabe vem à mente o seu assassinato, quem sabe vem à mente falhas que Davi cometeu na sua mocidade, em momentos passados. Ele diz que estava sendo consumido de tristeza, a sua alma estava profundamente angustiada. Ele diz que os seus anos eram anos de gemidos, as suas forças se debilitam. Parece até o Salmo 18. Parece o Salmo 18, repetindo aqui palavras do Salmo 18, ou do Salmo 32, da sua confissão. Queridos, quando eu coloco minha confiança em Deus, em momentos de adversidade, em primeiro lugar eu tenho que implorar pela intervenção de Deus, mas em segundo lugar eu tenho que reconhecer a minha miséria, reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha fragilidade, reconhecer que diante de Deus nós nada somos, reconhecer que se não for pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não prevaleceremos, reconhecer que nós realmente merecemos o que estamos passando, porque somos pecadores. Quando nós nos aproximamos de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, não há como olhar para a glória de Deus e olhar para nós mesmos e acharmos que somos alguma coisa. Nossa atitude tem que ser a mesma de Isaías. Quando ele vê a glória do Senhor, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido.
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, nós temos que confessar nossa dor, confessar nosso sofrimento, confessar nossa angústia, confessar nosso pecado. Infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas não reconhecem mais seus pecados. Nem na própria igreja protestante nós encontramos as pessoas reconhecendo os seus pecados. A gente vive num mundo onde tudo que nós fazemos está certo. Nesse mundo de verdade relativa, não existem mais erros, não existem mais coisas que são pecaminosas. Como diz a música, tudo é certo debaixo da linha do Equador. É tudo certo, é tudo correto. Não reconhecemos mais que nós somos seres humanos, pecadores, corrompidos, que o nosso coração é perverso, desesperadamente perverso, e que se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus, nós estaríamos banidos para todo sempre. Davi reconhece a sua dor, e ao reconhecer a sua dor, ele reconhece que esta dor é por causa da sua iniquidade. Ele diz: debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele está como que dizendo: eu estou passando tudo isso porque no fundo eu mereço, eu sou pecador, eu mereço enfrentar toda esta dor. Ele confessa, ele não tem vergonha de reconhecer o seu pecado, a sua iniquidade, e entender que por conta do seu pecado e iniquidade, ele está enfrentando aflições, lutas e sofrimentos. Nós também precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos miseráveis. Sim, primeiro eu imploro pela intervenção de Deus, pela graça de Deus, pela justiça de Deus, mas ao implorar esta graça de Deus, em contrapartida eu reconheço a minha fragilidade, o meu pecado, a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Mas Davi, queridos, conclui o seu salmo nesta oração de confiança em Deus, em profunda adversidade. Em primeiro lugar, ele implora, ele clama pelo auxílio divino. Em segundo lugar, ele confessa a sua dor. Mas em terceiro lugar, ele declara a grandeza da bondade e da graça de Deus. Ele declara o quanto Deus é bom. Nos versículos 7 e 8 ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. E do versículo 19 ao 22 ele diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, não obstante, ouviste a minha súplice voz. Davi implora pela misericórdia de Deus. Davi reconhece a sua dor, o seu sofrimento, o seu pecado. Mas em terceiro lugar, ele declara a grandeza da bondade de Deus. Ele levanta a sua voz e ele exalta, glorifica o nome de Deus. Wiersbe diz assim: Davi sabia que o Senhor tinha um suprimento de bondade reservado para ele, e que suas misericórdias nunca falhariam. Ao longo de todas as circunstâncias trágicas da revolta de Absalão, Deus havia protegido Davi do perigo. Estava tão seguro quanto alguém escondido no santo dos santos. Quanto às conspirações dos inimigos e as mentiras que espalharam sobre o rei, o Senhor também cuidou disso e revelou a verdade ao seu povo. Sim, queridos, Deus fez com que toda aquela trama
demoníaca, toda aquela trama diabólica, todo aquele levante, todos aqueles que conspiraram contra Davi, que jogaram pedras nele quando ele fugia. Agora Davi volta vitorioso, e eles envergonhados. Agora Simei tem que se apresentar de Davi e prostrado clamar por misericórdia diante das acusações que levantou contra ele. Agora todos aqueles que ficaram contra Davi estão envergonhados porque ele está no trono novamente. E Davi reconhece nisso tudo a grandeza de Deus. Ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Ele diz: não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, firmaste os meus pés. Ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Davi está dizendo: eu não volto vitorioso porque eu sou bom, eu não volto vitorioso porque sou um grande estrategista e um herói de guerra, eu não volto vitorioso porque o meu exército foi melhor e mais forte do que o exército que seguiu Absalão. Ele diz: eu volto vitorioso porque Deus foi gracioso, bondoso, misericordioso para comigo. Queridos, nós precisamos reconhecer isso. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, todas as vitórias que já conquistamos, todos os títulos que já recebemos, todos os bens materiais que estão em nossas mãos, toda a saúde, dons, talentos, habilidades, recurso, marido, esposa, pais e filhos, casa, apartamento, carros, todas estas dádivas são dádivas de Deus. Não é conquista nossa, não é fruto do nosso esforço, é manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e nós temos que engrandecer a Deus por isso, nós temos que dar a Ele a honra e a glória por isso, nós temos que diariamente louvar, bendizer e exaltar o nome de Deus, porque Ele tem sido generoso para conosco. Não pode subir no nosso coração a arrogância, a soberba, a mesma que subiu no coração de Nabucodonosor, que depois de ter sido usado por Deus para conquistar todos aqueles reinos, depois de ter sido admoestado por Deus num sonho que ele teve, mesmo assim se deixou vencer pelo orgulho, mesmo assim se deixou vencer pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, e ao invés de dar glória a Deus por todas as conquistas que teve, deu glória a si mesmo, olhando para o seu vasto reino e dizendo: eis aí a grande Babilônia que eu conquistei com o meu grandioso poder para a minha própria glória. Ele mesmo declara, ele mesmo escreve a sua autobiografia dizendo: tudo isso eu fiz até que eu entendesse que Deus reina, e Ele dá o reino a quem Ele quer, até que eu entendesse que os céus governam. Deus me fez humilhar, Deus me tornou um animal, até que eu reconhecesse que tudo o que temos e tudo o que somos é dádiva do Senhor. Davi, diferente de Nabucodonosor, ele diz: como é grande, Senhor, a tua bondade, como o Senhor é generoso. Ele diz: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Literalmente eu estava sitiado, literalmente eu estava preso, literalmente eu seria destruído pelo inimigo, mas Deus agiu, Deus colocou a sua mão, poderosamente me livrou, e Deus me faz voltar vitorioso para assumir novamente o trono, o governo de Jerusalém. Queridos, todos nós estamos sujeitos a situações adversas, todos nós estamos sujeitos a momentos de sofrimento, angústia e adversidade, mas como Davi, nós temos que confiar no Senhor, e esta confiança ela tem que se manifestar nesta súplica, implorar, suplicar pela intervenção de Deus. Esta confiança ela tem que se manifestar numa confissão da nossa fraqueza, da nossa dor, da nossa miséria e do nosso pecado.
E esta confiança tem que manifestar a glória de Deus, o poder de Deus, manifestar aquilo que Deus é. Eu creio que, concluindo, o grande exemplo de tudo isso, como sempre Davi é um tipo de Cristo, o grande exemplo de tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém enfrentou mais adversidade do que Jesus, ninguém enfrentou mais dor e sofrimento do que Jesus. Isaías no capítulo 53 diz que ele ficou desfigurado, que ninguém mais o reconhecia, ele foi desprezado e humilhado. Se Davi foi ofendido e atacado por Simei, Jesus foi ofendido e atacado por todos nós. Todos os nossos pecados e iniquidades caíram sobre ele. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele. Ele se tornou maldito em nosso lugar. O meu pecado, o seu pecado e o pecado de todos os seres humanos foi derramado sobre ele na cruz do Calvário. Se Davi estava angustiado pela sua iniquidade, ele diz: as minhas forças se debilitam por causa da minha iniquidade. Imagine Jesus, que levava a iniquidade de Davi, a iniquidade de Salomão, a iniquidade de Absalão, a minha iniquidade, a sua iniquidade. Multiplique os milhões de cristãos e pegue essas iniquidades todas e coloque sobre Jesus. Ele ficou muito mais debilitado, muito mais fragilizado. Mas na sua angústia, na sua dor, na sua aflição, no seu sofrimento, Jesus confiou profundamente no Pai. No momento mais difícil ele implorou pela misericórdia de Deus. No momento mais difícil ele derramou a sua alma diante de Deus. Ainda que não fosse pecador e ainda que nunca tivesse cometido pecado, ele tomou sobre si nossas iniquidades e levou naquela cruz. Ele reconheceu e confessou a sua fragilidade a ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele confiou em Deus, e mesmo tendo que enfrentar esta dor, ele enfrentou, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe glórias ao nome do Pai. Deus foi honrado, Deus está sendo honrado, a Trindade é exaltada. Reconhecemos a grandeza de Deus naquilo que Ele fez, não na vida de Davi, mas na vida do seu Filho Jesus Cristo. E por intermédio da vida do Filho de Jesus, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na Igreja Presbiteriana da Penha. Se nós hoje estamos aqui, se nós hoje somos o que somos, é porque um dia Deus em Cristo esteve aqui. E porque esse Cristo confiou absolutamente no Pai, nos momentos mais adversos, nos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso ele venceu, por isso ele morreu e ressuscitou. E por isso agora em Cristo, eu e você, podemos, como Davi, por meio de Jesus, dizer como é grande a bondade do nosso Deus. Por isso Davi conclui o Salmo dizendo: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar sofrimentos. Se não enfrentou ainda, vai enfrentar. Se estiver enfrentando, talvez enfrente mais. Mas confie em Deus. Quando a adversidade bater a porta da sua vida, lembre-se deste salmo. Lembre-se daquilo que Jesus enfrentou por mim e por você. E movido por esta mensagem, e seguindo o exemplo maior de Jesus Cristo, nosso Salvador, implore pela bênção de Deus. Reconheça e confesse a sua dor, a sua miséria, o seu pecado. E quando tudo passar, dê a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só somos o que somos, só estamos onde estamos e só temos o que temos, porque Deus tem sido gracioso, como disse Davi. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Bendito seja Deus.
Que Deus nos abençoe. Amém.